Capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32, e eu vou ler só o versículo 7, para não cansar o joelho dos irmãos. Quem achou de aí? Vamos achar. 2 Crônicas 32, 7. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Amém? Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia! Sempre adorando ao Senhor. Graças a Deus! E não feche sua Bíblia. Glória! Meus irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração a respeito desse tema, que é o tema do nosso culto de sexta-feira, Aleluia! que é o culto da vitória. O pastor escolheu esse dia para me dar essa oportunidade, então eu não queria fugir do tema. Essa mensagem, há algum tempo atrás, eu vim falando comigo. Pregar no Velho Testamento é sempre um desafio, tem que ter muito cuidado, porque alguns pregadores por aí, às vezes eles se empolgam e acabam fazendo algumas analogias, algumas aplicações duvidosas no Velho Testamento. É muito perigoso, é muito derrapante o Velho Testamento. O Novo Testamento, ele já está revelado, está tudo muito bem esclarecido nas cartas de Paulo, nos Evangelhos. Agora, no Velho Testamento, não. Às vezes a gente tenta achar alguma aplicação ou outra. Então, eu prefiro me ater somente ao comportamento das personagens. Já que são livros históricos, nesse caso aqui um livro histórico, 2 Crônicas, a gente tem que ter muito cuidado. E eu costumo me ater ao comportamento das personagens. O comportamento do homem diante de Deus, em algumas situações, que o homem escolhe agir de uma determinada maneira e sofre um determinado tipo de consequência, e o comportamento de Deus diante do que o homem anda fazendo. Deus amado. O comportamento de Deus em abençoar, o comportamento de Deus em permitir uma prova, o comportamento de Deus em testar determinado homem, determinada mulher na Bíblia. Então eu costumo usar o Velho Testamento assim. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos ler a história, vamos conversar um pouco e aprender um pouco sobre a história do rei Ezequias. Deus é eterno. A gente sabe que a monarquia, a dinastia do povo de Israel começou em Saul, e os reis iam se sucedendo conforme iam morrendo, ou morrendo em combate, ou morrendo de alguma doença, ou morrendo de velhice, e os filhos, como se trata de uma monarquia, eles iam assumindo. Houve algumas interrupções, como depois do governo de Salomão, onde Roboão, seguindo o conselho, a pilha dos amigos dele, começa a afrontar o povo vinha reivindicando menos impostos, e aí ele caiu na pilha de alguns amigos, alguns conselheiros, e desprezando o conselho daqueles que eram mais sábios, ele acaba sofrendo uma dura pena. O reino de Israel, que consistia em 12 tribos, acaba se dividindo, se rasgando, e Jeroboão assume as 10 tribos que estavam no norte, e ficando para Roboão somente as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Judá e Benjamim ao sul. Então, a partir daí o reino foi dividido. Então, se os irmãos pegarem o livro das crônicas, o livro dos reis, os irmãos vão ver lá, dinastia por dinastia, reinado por reinado, em algumas passagens mais fortes e evidentes da história destes reis de Israel e de Judá.
Quando o rei, se os irmãos observarem e forem lendo esse livro histórico, as crônicas de Israel, de Judá, quando o rei obedecia a Deus, quando o rei seguia as diretrizes de Deus, quando o rei não pisava fora da faixa, quando o rei obedecia o que Deus estava avisando através dos profetas, era sucesso. A nação prosperava. O exército de Israel ganhava as guerras facilmente. Às vezes nem precisando combater. O próprio Deus fazia questão, porque o povo era dele. O povo era de Deus. Mas quando o povo desprezava Deus, quando o povo rejeitava os mandamentos de Deus, quando o rei era mau, quando o rei idolatrava, quando o rei desobedecia, quando o rei profanava, naturalmente Deus entregava ao povo as suas próprias paixões, as suas próprias sortes, e o resultado não era de sucesso. Obviamente, os reinos e as nações que eram vizinhos de Israel, muitas das vezes massacravam Israel. Israel sofria consequências pelo comportamento do rei e do povo. No caso do rei Ezequias assume o trono com 25 anos. Os irmãos abrirem aí no capítulo 29, não fecha a Bíblia, capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Ou seja, quantos anos tinha Ezequias quando assumiu o reinado? 25 anos. Quantos anos tinha o rei Ezequias? 25 anos. Em julho, eu estou completando 25 anos. Para os irmãos entenderem, Deus quiser, eu estou completando 25 anos. Ô, glória! Para os irmãos entenderem o nível da responsabilidade. Para pegar o microfone de Magali já dá a bebida. Se não tiver macete, já sente o peso da responsabilidade. Agora imagine você ser o rei, Jesus amado, comandante da aleluia! nação que foi escolhida para que no futuro nascesse o Filho de Deus e o Salvador de todo mundo. Essa missão estava na mão do rei Ezequias. Louvado seja Deus. Agora, eu queria contextualizar e explicar para os irmãos o contexto que se encontrava aquela nação naquele momento. A dinastia anterior, o reinado anterior, o rei Acais, não foi muito bom. A Bíblia diz que Acais foi um rei ímpio e sofreu duras penas. Acais retirou de dentro do santuário, do templo do Senhor, os utensílios sagrados e profanou o santuário do Senhor. Pai eterno. Então a nação estava nesse momento, nessa situação delicada, aonde Deus havia sido totalmente esquecido. Muitas das vezes nas nossas vidas, por descuido, Deus por falta de amado. atenção, por às vezes inverter as prioridades, todos nós feitos de carne e osso, esquecemos de deixar o comando nas mãos de Deus. Deus é Nós eterno. esquecemos de colocar Deus como rei, Aleluia! como centro da nossa vida. Nós esquecemos, deixamos Deus de lado e começamos a idolatrar um relacionamento. Jesus amado. Começamos a idolatrar um vício. Pai Começamos a eterno. idolatrar uma prática. Começamos a idolatrar uma ambição. Jesus Às vezes uma poderoso. ambição de passar uma Aleluia! prova. Às vezes uma ambição de galgar um cargo no seu trabalho, um cargo mais elevado no seu trabalho. A pressa de concluir uma graduação ou de tirar boas notas no colégio, e Deus etc. Tudo isso pode servir de ferramenta de tropeço que Satanás utiliza para tirar Deus do centro do seu coração. Meu Deus. E aquilo estava acontecendo com o povo. Por quê? Em determinado momento, o povo que era o povo de Deus, o povo que viu o mar vermelho se abrir no meio, o povo que viu as muralhas de Jericó Deus amado. cair, o povo que viu Aleluia. Sansão sozinho matar mais de 400 homens, Meu Deus. o povo que viu tantas maravilhas. Por que que o povo desobedecia? Por que que o povo blasfemava? Por que que o povo profanava? Por descuido, por falta de atenção, por trocar as prioridades. Deus eterno. Reveja nesta noite Aleluia. quais são as suas prioridades. Oh, glória. Reveja nesta noite quem é o rei do seu Aleluia. coração, quem Glória é a o Deus. governador da sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Mas Ezequias tinha uma missão e algo no seu coração o tocou para que ele tivesse e promovesse uma reforma radical. A primeira coisa que Ezequias fez
foi restabelecer a casa do Senhor. Aleluia. Restabelecer o santuário do Senhor. Meu Deus. Ezequias começou a reunir o pessoal que trabalhava no templo, e ele percebeu que por mais que o lado político estivesse fraco, por mais que a economia não estivesse indo de vento em popa, ele percebeu que o principal e o primordial, a primeira coisa que ele devia fazer era restabelecer o culto ao Senhor. Deus amado. Às vezes a gente está passando uma situação na vida que a gente não sabe onde está o problema. Eu faço tudo certo, eu estou estudando, eu estou me dedicando, essa prova não passa, essa luta não passa, parece que esse desafio é invencível. Você já pensou em restaurar o altar do Senhor? Eita, aleluia! A vitória parece tão longe, Aleluia. a vitória parece tão inalcançável. Como está o seu altar? Aleluia! Como está o templo do Senhor no seu coração, na sua vida? E qual é o ranking do Senhor Jesus no seu coração? Aleluia! Glória a Deus! Maravilha, Pai, aleluia! Versículo 29, capítulo 29, versículo 6. Aleluia! Nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Jamais vire as costas para Deus. Pai, Às vezes nós viramos as costas para Deus e as consequências são doloridas, são dolorosas, é verdade. às vezes irreparáveis. Às vezes o Senhor tem misericórdia de nós, nos levanta, nos sacode, tira a poeira, limpa o estrago que o mundo fez, Deus cicatriza eterno! nossas feridas. Aleluia! Mas Glória! às vezes os estragos são irreparáveis. Oh, Jesus Há tempo, Ezequias resolveu restabelecer o altar do Louvado Senhor. seja Deus! Trouxe de volta tudo que o rei Acais tinha tirado do altar do Senhor, tinha quebrado do altar do Senhor e restabeleceu o culto ao Pai Senhor. amado, aleluia! Ezequias começou a reunir a tribo de Levi, começou a reunir os descendentes de Jedutum, os descendentes de Asaf, começou a trazer os levitas, os descendentes de Arão, aqueles que eram instrumentistas, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que tinham um chamado, sabiam do seu chamado, sabiam que eram para estar trabalhando na casa do Senhor. Deus eterno! Mas o cenário era de caos, era de guerra. Então eles tinham abandonado aquilo que o Senhor havia lhes entregado por herança. Meu Deus! Quem era da tribo de Levi já nascia sacerdote.